Ah, As Mil e Uma Noites. Só de ouvir o nome a gente já imagina gênios, tapetes voadores, contos fantásticos, não é? Mas e se essas histórias fossem mais do que pura fantasia? Hoje a gente vai mergulhar num debate fascinante. Será que elas são um portal para a história? Ou, na verdade, obras-primas da imaginação? A grande questão é a seguinte: a gente deve ler essas histórias como um retrato fiel de uma época que já passou ou como pura e genial ficção? A forma como a gente encara isso muda completamente o que tiramos desses contos milenares. Então, vamos começar com uma linha de pensamento bem forte. A de que o verdadeiro tesouro de As Mil e Uma Noites não está nos fatos históricos, mas na própria mágica de se contar uma história. Olha só, a estudiosa Sandra Nadaf dá um alerta bem importante. Ela diz que, quando a gente tenta caçar fatos históricos literais ali, corremos o risco de perder o principal, a verdadeira essência dessas narrativas. E por essa ótica, o que importa de verdade não é o que foi contado, mas como. As histórias ensinam a gente sobre como se constrói uma narrativa, sobre a arte de ouvir, sobre como a gente interpreta o que ouve. É, no fundo, uma verdadeira aula sobre a mecânica do storytelling. Mas será que a história toda é só essa? Porque, por mais que a gente fale da arte de contar, tem uns detalhes ali no meio dos contos que são tão, mas tão vívidos, tão específicos, que parecem que saíram direto da vida real daquela época. E para ver isso na prática, tem um conto perfeito: O Carregador e as Três Damas de Bagdá. Nele, tem uma cena de mercado tão rica, mas tão rica, que desafia essa ideia de que é tudo só ficção. A história toda começa com um carregador, um cara humilde, que está tendo um dia ótimo porque foi contratado por uma mulher muito bonita e misteriosa. Ele mal imagina que está prestes a entrar num mundo de pura opulência. E o que vem a seguir é uma lista de compras nossa, uma lista incrivelmente detalhada. Ela vai pintando um quadro super vívido da abundância, da vida que pulsava ali no mercado de Bagdá. A primeira parada deles é na barraca de frutas. E olha, a história não diz só frutas. Ela especifica maçãs amarelas e vermelhas. Esse nível de detalhe já começa a construir um mundo que a gente quase consegue tocar. E a lista continua com marmelos turcos e laranjas reais. Pensa só no que isso quer dizer. Não são só produtos locais. Isso já indica rotas comerciais complexas, uma sociedade que tinha acesso a artigos de luxo de lugares bem distantes. Logo depois, a cesta do carregador começa a se encher de cheiros. Jasmim de Alepo, lírios de Damasco. A da flor tem uma origem, e isso vai desenhando um mapa de aromas e de comércio que se espalhava por todo o Oriente Médio. A jornada dele segue até o açougue. Lá, 10 libras de cordeiro fresquinho são pesadas e colocadas na cesta. Já dá para imaginar o banquete que vem por aí. E para fechar, queijo sírio e uma variedade de azeitonas em conserva. A lista é tão rica, tão específica, que a gente quase consegue sentir os cheiros e os sabores daquele mercado agitado. É exatamente esse nível de detalhe que nos leva a uma ideia muito interessante. Mesmo que o texto não seja um registro histórico literal, ele funciona como um documento social. Ele nos dá uma sensação autêntica de como era a vida num mercado do século XIV. Então, o que a gente tem aqui são basicamente duas lentes para olhar a mesma obra, né? Uma foca na genialidade da narrativa, na estrutura da ficção, a outra foca nesses detalhes super realistas que nos dão um gostinho da sociedade da época. E a grande pergunta é: a gente precisa escolher só uma? E a resposta, pelo jeito, é não. Não precisa escolher. O veredito, na verdade, nos leva a um equilíbrio, a uma forma bem mais rica de aproveitar essa leitura. A gente pode curtir as histórias como esses documentos sociais fascinantes que dão o clima da época e do lugar, sem aquela pressão de ter que ser um livro de história. Elas capturam um espírito, uma atmosfera, que talvez os fatos puros nem consigam transmitir. Mas, claro, é fundamental ter um certo cuidado. Por exemplo, personagens históricos como o califa Harun al-Rashid aparecem nos contos. Só que a gente deve enxergá-los mais como um arquétipo, um símbolo de um governante poderoso, do que como um retrato historicamente fiel. No fim das contas, As Mil e Uma Noites nos ensina a usar uma lente dupla, a enxergar tanto a arte da história quanto o vislumbre de um passado. Isso nos deixa com uma pergunta no ar.
será que a ficção, com toda a sua liberdade e seus exageros, não consegue, às vezes, nos contar um tipo de verdade sobre a história que é até mais profunda do que os próprios fatos?